Cláudio, Lana. Nós temos um convidado aqui especial na nossa linha já do Bastidores do Poder. Vamos trazer aqui para essa discussão sobre vetos, enfim, muitos temas a ser abordados com ele, com o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Senador, como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Lana, e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Prazer falar com vocês. Senador, o senhor tentou hoje numa reunião um acordo para discutir os vetos que seriam colocados em pauta ontem em relação à lei anticrimes. Onde que está batendo onde está faltando acordo aí para se chegar a um consenso e mais esse veto ser colocado em votação no Congresso, senador? Cristiano, a reunião foi muito proveitosa, muito produtiva. A reunião que a gente vem fazendo agora na liderança do governo com a participação de todos os partidos, de todas as correntes partidárias, de esquerda à direita, todos os partidos, sem exceção. Depois de 3 horas e meia de reunião, nós conseguimos consolidar uma pauta inicial de acordo com relação aos temas de cerca de 19 vetos e 17 vetos, e que restou dessa reunião foi o adiamento de 2 matérias sobre as quais não havia consenso e ainda as informações necessárias, que é o pacote anticrime, a matéria também que versa sobre a desoneração da folha e uma matéria de sustentação de um volume maior de pessoas atendidas pelo auxílio emergencial. E na manhã de quarta-feira, teremos uma sessão às 10 horas, apenas com 2 votações. A votação em bloco dos acordos feitos em todos os vetos, com exceção de 3 destaques que serão votados separadamente com relação ao Serasa, a suspensão de sessão de inadimplência no Serasa durante o período da pandemia, um assunto bem polêmico, com relação os aplicativos Uber e a distribuição de lucro das atividades no período da pandemia, e o último destaque ainda que versa sobre uma matéria do Serasa, já falei, do Uber, já falei, e o terceiro destaque seria com relação à questão indígena, né? 2 artigos do artigo 10º do veto sobre saúde indígena. Então, assim, desde a semana passada, a liderança do governo, agora reforçada com a chegada do ministro Ricardo Barros como líder, já num estilo bem mais pontual com relação a alguns assuntos na tramitação da Câmara dos Deputados, o líder Fernando Bezerra. Então, foi uma reunião proveitosa e a gente entende que o governo avança na análise dos vetos e também respeitando, o que é importante, os acordos feitos com a oposição no caso de derrubada. Senador Lana Canepa falando, sobre o pacote anticrime, entendo que seja difícil de fechar um acordo, já que são vários vetos que vão ser analisados na sessão. Um dos pontos que eu vi que foi vetado foi o aumento a pena de 12 a 30 anos para prisão para crimes como homicídio cometido por emprego de armas de fogo, que é um assunto polêmico, que toca muito o governo. Que pontos o senhor acha que precisam ser repensados e aonde que o acordo está emperrado aí no pacote anticrime, que foi muito polêmico quando chegou ao Congresso Nacional, quando foi discutido, porque tinha envolvimento do ex-ministro Sérgio Moro, que recomendou alguns vetos, inclusive, que não foram cumpridos pelo presidente. É um assunto quente, né? Imagino que deputados e senadores fiquem assim, meio cheio de dedo para mexer com esse pacote anticrime, não? Eu acho, Lana, que a análise legislativa deve obedecer um critério muito forte, que é a questão do momento em que a gente está vivendo, da evolução das discussões paralelas sobre tudo que está se vendo no país. Afinal de contas, nós acabamos de ter ontem, por exemplo, sem buscar o mérito da matéria, mas acabamos de ver ontem o procurador Dallagnol solicitando socorro ao Supremo Federal e alguns de determinadas alas jurídicas do país entendem que ele foi beneficiado por aquele direito que ele negou a dezenas de investigados. Então, eu acho que é um processo de evolução. Eu entendo que vetos que sofrem uma série de questionamentos por questões técnicas também foram estudados,
O importante é que esse pacote anticrime foi fruto de um grande acordo entre Câmara e Senado, com participação de parlamentares de todos os partidos, com mais de 400 votos. Então, o que ocorre hoje é uma atualização da necessidade pontual de cada veto na sua manutenção ou na sua derrubada, e a gente entende que pouca coisa vai mudar daquilo que foi a pauta principal de quem já defendia, como eu defendo, as operações de combate à corrupção, a análise da situação de crimes no país, mas que também entende, como parte da Lava Jato já admite, que em algum momento, houveram excessos que a própria Justiça se encarrega de corrigir, através dos seus órgãos de controle. Um dos artigos vetados aqui, só para pontuar para o nosso ouvinte, determinava a apresentação do preso ao juiz de garantia, a famosa figura que foi criada nesse pacote anticrime, o juiz de garantias, em um prazo de 24 horas. E eu lembro, na época da discussão, que o ex-ministro Sérgio Moro criticou essa questão, justamente porque muitas comarcas funcionam no Brasil com um juiz só. Então não haveria capacidade do judiciário de atender esse tipo de pedido previsto no pacote, que foi vetado e que agora volta à discussão no Congresso Nacional, né? Você está absolutamente correta, mas nesse mesmo artigo, quando a gente faz a análise mais profunda, entende que determinadas recomendações desse artigo já estão sendo questionadas pelo próprio CNJ na sua execução. Portanto, é um assunto delicado, é um assunto do qual remanescem um número muito grande de vetos, mas que, por exemplo, hoje nós chegamos basicamente num acordo que deve perdurar até a próxima análise. Então, há um acordo com participação de todos os partidos, de todas as correntes, das mais extremas, tanto de um lado quanto do outro, para que a gente chegue no consenso. A nova dinâmica que a gente pretende imprimir aí na liderança do governo, primeiro, respeito às oposições, respeito aos acordos que foram formulados, e uma ordem prática de começarmos a discutir naquilo que nos une, e deixando para o momento do destaque, da política, da peleja política, legislativa, naquilo que realmente não for possível firmar acordo. Senador, muito boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Esses acordos todos, esses vetos, o senhor aposta em acordo, né? Não vai pro pau não vai decidir isso no voto não, vai, como aconteceu na semana passada, isso será definido por acordo, é assim? Essa é a nossa intenção, Cláudio Alberto, e a gente está tentando saber o seguinte, até para se discutir, melhorar a qualidade do debate, os acordos devem ser depurados, as convergências devem ser exercidas através do diálogo, do respeito, e naquilo que restar da discussão, repito, sem exceção de nenhum líder, daquele que tem um deputado no plenário e daquele que tem 100. Nós estamos trabalhando com todas as lideranças, para que todos tenham direito ao diálogo e ao debate, e no fim disso tudo, aquilo que resta para o voto vai se submeter não só a um processo de maioria, de governo ou de oposição, mas a maioria daqueles que vão votar também com a sua consciência. Então, nesse momento, a gente está aproveitando esse momento de pré-volta ao sistema presencial, que a gente aguarda que até outubro, pelo menos, ele volte, já com uma nova cultura, e eu tenho certeza o presidente tem dado apoio para isso, para que a gente faça no exercício do parlamento o respeito às diferenças, que o governo avance naquilo que ele tiver diálogo e força suficiente para aprovar. Senador, nós ouvimos agora há pouco, mais uma vez, o chororô do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, dizendo que o governo não respeitou acordos com a Câmara, acordos com o Congresso, etc. e tal, sempre com aquele tom ameaçador que caracteriza a atuação do presidente da Câmara. Como é que é isso? De fato, há essa intenção do governo de desrespeitar acordo, ou acordo antes do Centrão não vale nada? Ou seja, rasga tudo e começa tudo do zero? Bom, o que eu posso ter como testemunha, com todo o meu respeito ao presidente Rodrigo Maia, os avanços que ele mesmo proporcionou através de votações importantes, como a reforma da Previdência, a cessão onerosa, a lei do saneamento. Cada matéria vai exigir um resgate do que foi conversado em plenário e dos compromissos que foram feitos. Pelo menos na gestão que vem à frente aí da liderança do governo no Congresso, até esse momento nenhum acordo sequer foi rompido por parte do governo, mesmo que a gente tenha dificuldade interna de emplacar os acordos.
Agora, nossa única pedida é que, à medida que o acordo ficar firmado, que ele seja cumprido. Agora, nós entendemos que o parlamento fala durante o dia para vários públicos, para várias lideranças. O debate vai ser permanente, senão o nome não era parlamento, e a gente vai buscando aí uma identidade maior. Nem sempre dá certo, mas pelo menos sobre a nossa condução aí, os acordos são a nossa única ferramenta de credibilidade para avançar na pauta. Então, com todo respeito ao presidente Rodrigo Maia, eu tenho certeza que qualquer tipo de desaviso sobre um ou outro acordo deve ser cobrado de quem fez, porque realmente o acordo tem que ser cobrado. Agora, o presidente tem feito todos os esforços, principalmente naquelas solicitações do Legislativo que exigem decisão de gestão. É bom lembrar que quando a gente discute nos vetos, por exemplo, aumento da faixa de auxílio emergencial, de cara a gente deve pensar que o governo já está próximo de dobrar o compromisso de 3 parcelas de R$600. Já chegou na 5ª parcela e agora estuda-se mais uma parcela até a transição para um outro programa que atenda aqueles mais necessitados. Então, o governo está realmente trabalhando e agora o presidente conduz pessoalmente, junto com o ministro Ramos, junto com a Segov, os encaminhamentos no Congresso. Seria mais uma parcela de R$600, senador, para uma 6ª parcela, portanto? Não, isso está sendo comentado, discutido, mas o governo, assim como da outra vez, em que foi preciso ampliar 60 dias de auxílio emergencial, o presidente concentrou todos os debates com o ministro Paulo Guedes, com a área econômica, com a área social, e aí partiu dele a decisão. Isso não está definido ainda, mas eu estou só dando um exemplo, porque que muitas vezes iniciativas do Congresso não encontram simplesmente amparo orçamentário pela razão do possível. Não se consegue atender todo mundo, e todo mundo que estava sendo atendido já foi atendido 2 meses a mais. Por isso que é preciso prudência e entendimento a cada acordo para a gente não prometer aquilo que não pode cumprir. A desoneração já tem um acordo, senador? A desoneração, por solicitação da equipe econômica, por a discussão paralela da reforma da Previdência, da reforma tributária, pelo entendimento de que os 17 setores que são atendidos são fundamentais, mas não são únicos. O governo pensa numa política de desoneração gradativa da folha nos setores de uma maneira universal, mas a gente pediu e conseguiu o voto de confiança de todos os líderes para que esse assunto seja rediscutido no dia 2 de setembro, já que até dia 31 de dezembro nenhuma desoneração será interrompida pela equipe econômica ou por qualquer outro agente do governo. Então a gente também está trabalhando muito sério nesse acordo para que ele saia aí até o dia 2 de setembro. E esse acordo depende de alguma concessão, alguma apresentação por parte do governo, senador? Eu acredito que o governo tem feito esse exercício em algumas matérias, desde a reforma da Previdência, de peso e contrapeso, de compensações, mas eu não sei se até esse período de dia 2 é possível oferecermos essa ferramenta. De repente a ferramenta será uma ideia, né? Será alguma segurança de um prazo maior para fazer essa transição. Então eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes e a sua equipe farão a orientação no momento adequado e a gente vai discutindo com os líderes para manter essa questão ativa. Esse é um ponto, junto com o pacote anticrime, que ficou para discussão posterior. Mas é exatamente isso, né, senador? Desculpa, me corrija se eu estiver errado. A desoneração está sendo estendida, estaria até o fim do ano que vem. Foi isso que foi vetado, né? Não é um período muito longo à frente do que é decretada a emergência até dezembro desse ano. Então seria mais um ano e é isso que foi vetado e que está sendo rediscutido. Se teria um prazo maior de discussão, seria manter, portanto, a vontade de derrubar o veto. Eu concordo, Lana. Isso pode ser percentual, pode ser um período menor e pode também, por uma questão tão justa quanto essa, ser providenciada a inserção de outros setores que ficaram fora da desoneração para participar dessa ferramenta de fomento ao emprego. Então, eu sou absolutamente favorável à desoneração, entendo que o Ministério da Economia busca medidas de compensação para manter a questão de frustração de receita, que é normal em qualquer governo. Esse, pelo menos, tem enfrentado tudo isso sem aumentar a carga tributária. E a gente espera que assim continue e que a gente ofereça uma reforma tributária mais justa
e que nesse caso específico da desoneração se leve em conta os 17 setores, que são os 17 setores de emprego intensivo. Mas, senador, o senhor é otimista com relação a um acordo nesse sentido, que as coisas parecem um tanto quanto radicalizadas em torno disso, né? O governo tem dito que o novo imposto é aquele imposto sobre transações digitais, né, ou eletrônicas, viria para compensar a perda da desoneração. A desoneração significa uma arrecadação, me corrija por favor se eu estiver errado, próxima dos 400 bilhões por ano. E o governo precisa tirar esse dinheiro de outro lugar ou gerar outra fonte de receita. E eu queria saber do senhor isso, se esse clamor que há no país todo, porque afinal de contas o Brasil não está em condições de desestimular o emprego, né, ou estimular o desemprego, que é o que acontecerá se essa desoneração dos 17 setores não for mantida para 2021. Como resolver isso no acordo? Que tipo de acordo será possível de fato? No que o senhor acredita? Eu estou otimista porque vejo na equipe econômica o desejo de equilíbrio sem retirar as condições de sobrevivência. O ministro Paulo Guedes tem dito permanentemente que matar empregos é a pior forma de enfrentar a crise. Eu vejo sim a possibilidade do governo apresentar uma alternativa criativa, sem muita polêmica, e vejo também um país conscientizado de tudo que está acontecendo. A população que observa, que critica, que orienta, que busca orientação ao governo e ao Congresso Nacional, é a mesma também que enxerga que milhões e milhões de brasileiros, infelizmente, fizeram uso do auxílio emergencial sem nenhuma necessidade de fazer isso. Agentes públicos, políticos, funcionários públicos, picaretas, pessoas, fraudadores. Então, até numa economia como essa, no momento de muito dispêndio aí, a gente busca equilíbrio. Então, eu tenho certeza absoluta que não faz sentido o governo asfixiar qualquer que seja o setor. E eu repito que o mundo se encontra em safety car, e o carrinho que vai na frente é o da Covid. Na hora que ele sair, só a nossa união, o investimento em agronegócio, condições de infraestrutura, condições sociais de equilíbrio é que vão fazer com que o país consiga arrancar e ganhar algumas posições. Senador, nesse contexto aí entra toda a capacidade de investimento que o Brasil vai ter que ter, né, e a aplicação correta dos recursos que sobrar, né, que a gente vai ter daí para frente. Claro. Dentro dessa discussão sobre remanejamento orçamentário, passa bilhões para cá, bilhões para lá, o senhor tem acompanhado essas discussões? Como o senhor, como líder, tem participado desses debates sobre o teto de gastos, sobre o orçamento do ano que vem, principalmente? Eu participei da reunião na semana passada, junto com o presidente, os presidentes dos poderes, presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, alguns ministros e os líderes do Congresso. O que eu posso dizer é que não há a mínima possibilidade de discussão, patrocínio ou qualquer coisa que venha a ferir o teto dos gastos. Agora, também isso não impede que o governo procure receitas e condições de toda sorte para manter o investimento que vem sendo feito pelo presidente Jair Bolsonaro na infraestrutura e em vários setores. O que o Brasil ainda vai conhecer e não conhece é que o presidente Jair Bolsonaro tem feito a recuperação e a continuidade de obras que pertencem ainda ao Avança Brasil do Fernando Henrique Cardoso. Então, diferente aos últimos presidentes, o que ele tem feito é concluído obras, destravado obras, e isso de maneira até estranha, de maneira muito eficiente e silenciosa. Basta ver o exemplo do funcionamento dos portos durante a safra, não se vê mais aquelas filas. O ministro Tarcísio tem feito uma gestão eficiente nesse sentido, e o ministro Rogério Marinho também com relação à transposição do Rio São Francisco e de obras estruturantes. Portanto, eles precisam de apoio, a agricultura precisa de apoio, a educação precisa de apoio, e a gente, ao mesmo tempo, tem que cumprir a exigência de manter o teto dos gastos. Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, com o líder... Só queria saber do senador. Senador, eu queria saber o senhor chegou a ver o primeiro tempo do jogo do PSG com o Neymar? Parece o Botafogo nos nossos... o nosso Botafogo nos melhores momentos.
eu tô muito animado porque o Botafogo ainda não conseguiu ganhar, mas não conseguiu perder. Então nós estamos numa vantagem média. Estamos bem. Grande abraço a todos. Abraço. Grande abraço a todos.